Bom dia, queridos, graça e paz. Vamos estar dando início à nossa Escola Bíblica Dominical desse domingo, dia 31 de janeiro de 2020. Eu quero te convidar a estar adorando o Senhor com a gente. A Fabiana já está lá na igreja, preparando, junto com a Angélica, o nosso espaço para hoje à noite. Vamos adorar o Senhor com mais duas canções. Daqui a pouco a gente começa a nossa aula de hoje. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Mais uma vez, Espírito de Deus, Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade, sempre aos teus pés, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade. O sol tá falando que tá muito escuro, eu também tô achando, né? Mas a gente vai estar solucionando isso para a próxima semana. A gente vai tentar botar uma iluminação que venha daqui de trás para cá, que realmente está bem escuro, nem eu estou me enxergando direito na câmera, né? Mas vamos ver se a gente consegue posicionar um pouquinho aqui para melhorar. Acho que melhorou um pouquinho, tá escuro ainda, mas melhorou alguma coisa, né? Vamos cantar mais uma? A janela tá fechada, né? Não, peraí, vamos fechar a parte de trás da janela, né? Só um minutinho, gente. Vamos ver se vai melhorar. Isso, melhorou muito. Esse era o problema. Pronto, melhoramos. Ó, já tá com a gente aí Juliana, Humberto. Ó, melhorou muito a iluminação, né? Graças a Deus. Então vamos cantar mais uma? Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.
você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém. Vamos lá, queridos, vamos orar para a gente dar início, né? Humberto está dando um bom dia para todo mundo. Seja bem-vindo, Humberto. Saudade, meu irmão. Vamos orar então. Pai de amor, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Pedimos agora, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, trata conosco e que possamos compreender aquilo que tu queres nos ensinar com a sua palavra. Fique conosco que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vou lá pegar minha Bíblia. Aqui. Queridos, hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso estudo do panorama bíblico. A gente já viu Gênesis, Êxodo e agora a gente vai entrar em Levítico. E como toda lição nossa, nós temos aqueles objetivos, os alvos que a gente quer alcançar com esses estudos. E como a gente fala todo domingo, todo estudo, esses alvos estão sempre ligados a 3 palavrinhas, que é o saber, o sentir e o agir. Dentro do saber, o que a gente precisa saber? É entender a relevância do livro de Levítico. Dentro do sentir, é colocar a santidade como alvo de vida. E, dentro do agir, identificar algumas áreas da vida que precisam ser melhoradas em relação à lei do Senhor. Então esses são os nossos alvos de hoje, nossos objetivos. Que você possa entender a relevância do livro de Levítico, que você possa colocar a santidade como alvo para a sua vida e que você possa identificar algumas áreas na sua vida que precisam ser melhoradas enquanto a lei do Senhor. Beleza? E antes da gente entrar diretamente no estudo, é que eu não tenho esses livrinhos à mão, né? Mas provavelmente você já ouviu falar em 3 livrinhos que eu vou falar aqui. É a Constituição de 1988, o Código Civil e o Código de Trânsito Brasileiro. Qual a importância desses livros de leis aqui que eu estou falando, né? Se você for ver, a importância é você conseguir andar conforme a lei, né? Conforme as normas que são estabelecidas para que a gente possa caminhar, tá? E o livro de Levítico não é muito diferente. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Minha mãe está com a gente também. Creio que papai também está aí. Então vamos lá. A leitura e o estudo do livro de Levítico exige um pouco de preparo e pesquisa de expressões pouco comuns que não fazem parte da nossa cultura nem da nossa vida, né? A missão não é impossível, né? Basta a gente estudar a lição com afinco e a gente vai estar entendendo, vai estar pronto para entender melhor esse livro para poder aplicar
na nossa vida diária. Beleza, querido? Então, o que acontece? Esse livro aqui, de Levítico, ele é um livro que vai estar para a gente como se fosse um livro de receita, né? Onde você vai ter o passo a passo. Quando você pega um livro de receita, você tem o passo a passo de como fazer diversas receitas. Você vai fazer arroz, vai explicar o que você tem que fazer para fazer o arroz, para fazer o feijão, para fazer qualquer coisa, tem o passo a passo. Se você for fazer de qualquer jeito, aí meu pai entrou também aí, ó, seja bem-vindo, pai. Se você for fazer, você seguindo esse passo a passo, dificilmente você vai errar, a não ser que você não siga certinho. E o livro de Levítico, você vai ver que é Deus mostrando para o povo de Israel, seu povo, consequentemente mostrando para nós também, porque a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, então aquilo que está na Bíblia se aplica a nós também, beleza? Então vai estar mostrando para nós o passo a passo, de como agir em diversas circunstâncias. Lembrando que aqui estava falando de um povo que estava no deserto. Então, esse passo a passo vai ser diretamente para esse povo e que a gente pode aplicar na nossa vida, nos nossos dias também. Beleza? Vamos lá. Então vamos passar para as informações, para aquela visão bem panorâmica, bem basicona do livro, as informações básicas. Autor do livro. Não tem como a gente fugir, o autor é Moisés. A data da escrita desse livro, 1440 a 1410 a.C. Beleza? O local da escrita é a viagem pelo deserto. Alvo. Para quem que o livro foi escrito primariamente? Para o povo de Israel. Versículo-chave. Vamos abrir ali. Levítico 11. Levítico 11, verso 45. Levítico 11, verso 45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Vamos repetir? Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Beleza? Esse é o versículo-chave. E a palavra-chave, que vai ser o tema abordado diretamente no livro, é a palavra santidade, né? E a gente sabe o que significa santidade. Santidade é você estar se separando exclusivamente para Deus. Ok? Vamos lá, vamos para o esboço do nosso livro. Vamos lá. Levítico 1 até Levítico 10, a gente vai ver o que? Sacrifício. A gente vai estar enxergando ali a palavra sacrifício, né? Você vai ver os sacrifícios dos sacerdotes, o caminho de Deus, como se aproximar do Deus Santo e salvação. Basicamente, nesses capítulos você vai estar vendo isso: sacrifício, sacerdote, caminho de Deus, como se aproximar do Deus Santo e salvação. Já de Levítico 11 até Levítico 27, você vai estar vendo a lei. Você vai estar vendo leis sobre a vida, a caminhada com Deus, essa lei que vai estar direcionando a caminhada com Deus, como viver com o Deus Santo e a santificação. Beleza? Então esse é o esboço do livro de Levítico. E é interessante a gente ver que se você fosse fazer Levítico em uma sentença, uma frase só, uma oração, um conjunto de orações, seria o seguinte: o Senhor provia os sacrifícios para dar ao homem oportunidade de ter comunhão com Ele, e as festas para que essa comunhão fosse mantida e celebrada. Tá? Então, isso seria o resumão de Levítico em uma sentença só. Beleza?
Vamos lá. Levítico a gente pode dizer que é o manual dos pastores. Como assim? Levítico ele descreve como que os sacerdotes deveriam se comportar e conduzir a vida espiritual da nação. Começa descrevendo os sacrifícios e depois trata sobre os sacerdotes. Isso é por acaso? Não. Sem os sacrifícios não havia nenhuma maneira de aproximação do povo com o Senhor. Em Levítico, o sacrifício e a lei executam tarefas da salvação e santificação. Ok? Então, isso aí é Levítico. Levítico trata isso com a gente. Ok? Vamos ver os destaques em Levítico. O primeiro destaque é: Hebreus é o par de Levítico no Novo Testamento. É um detalhe muito importante a respeito de Levítico. É o seu par no Novo Testamento, que é Hebreus. A carta informa aos crentes como a obra de Cristo supera todos os rituais do Antigo Testamento, tanto para a salvação quanto para a santificação. Vamos observar alguns desses contrastes interessantes? Vamos lá. Em relação ao sacerdócio, em Levítico, você vai ver o sacerdócio araônico, né? Levítico 8, 1 e 2, que fala o sacerdócio da descendência, da linhagem de Arão. Beleza? Em Hebreus, a gente vai ver esse sacerdócio messiânico. Hebreus 4, de 14 a 16, quando coloca Cristo como o Messias, o nosso sacerdote. Na verdade, o nosso sumo sacerdote. Beleza? Aí, falando do sacerdote, ele vem para o sumo sacerdote. Né? Em Levítico, a gente vai ver o sumo sacerdote, que no caso seria o Arão, nesse primeiro momento, como homem, um sacerdote imperfeito. Levítico 9, 1 e 2. Já em Hebreus, você vai ver em Hebreus 7, 26 a 28, a gente vê esse sumo sacerdote como perfeito, sem falhas. Porque esse sacerdote é Cristo. Beleza? Os sacrifícios. Em Levítico, os sacrifícios são vários e constantes. Você vê isso em Levítico 1 e Levítico 7. Já em Hebreus, a gente vê um único sacerdote e definitivo, que é Cristo. Hebreus 9, de 23 a 28, fecha isso para nós. E líder do povo. Em Levítico, o líder do povo é Moisés. Né? Levítico 1:1. Já em Hebreus, o líder do povo deveria ser Cristo. Hebreus 12, de 1 a 3. Beleza? Então, esse é o destaque número 1 que a gente vê, né? Do par de Levítico no Novo Testamento, que é o livro de Hebreus. Vamos seguindo para o segundo destaque: os sacrifícios oferecidos pelo povo. Né? A fim de entender o trabalhão que dava seguir o Senhor naquela época, a gente vai estar mostrando quais eram os sacrifícios. Simone está com a gente também, seja bem-vinda, Simone. A Rosa está com a gente também, seja bem-vinda. Então, vamos ver. O primeiro tipo de sacrifício que a gente tinha, né, era o holocausto, né, que era expiação pelo pecado geral. Em Levítico a gente tinha o quê? A oferta de um animal de acordo com as posses do ofertante sem defeito. Já no Novo Testamento, a gente vai estar vendo que esse holocausto era Cristo, a entrega total e suficiente de Cristo para nos resgatar do pecado. Depois
a gente encontra a segunda oferta, a oferta de manjares, que era gratidão a Deus. No Antigo Testamento a gente vê uma oferta de cereais. De cereais era esse, flor de farinha, o melhor da farinha e sem fermento. Porque o fermento significava figura comum de corrupção naquele período. Já em Cristo, a gente tem a perfeita humanidade de Cristo. Beleza? Então essa era a oferta de manjares. Depois a gente tem a oferta pacífica. Era gratidão e desejo de comunhão com Deus. Então, dentro da oferta, tinha um boi, um carneiro ou um bode sem defeito. Já em Cristo, por Cristo temos paz com Deus e Ele é a nossa paz. Efésios 2:14. Depois a gente encontra a oferta de pecado, perdão de pecados não intencionais. Um boi ou um bode sem defeito. Em Cristo, Cristo é a nossa oferta pelos pecados. Beleza? Depois nós tínhamos também o sacrifício de culpa. A oferta era um carneiro sem defeito. De culpa era perdão por pecados específicos. E Cristo, a gente vê que Cristo levou a nossa culpa e pagou o preço que devíamos ter pago. Beleza? Então a gente vê aqui que Cristo quebra toda e qualquer maldição sobre nós. Então a gente precisa ficar bem atento sobre isso. Vamos lá. Vamos ver mais alguns destaques. Agora, dentro desses destaques, a gente vai ver as festas bíblicas que existiam. Além dos sacrifícios e das leis, o livro ainda ensina o povo a celebrar ao Senhor. São as famosas festas bíblicas: o sábado, a Páscoa, as primícias, semanas, trombetas, expiação e tabernáculos. O que devemos notar é que todas tinham um propósito em relação ao povo, e mantinham o desconto, e mantinham Deus como centro de tudo o que era feito. Beleza? Então vamos lá. Que festas eram essas? A primeira festa é a festa da Páscoa. Propósito: comemorar a libertação do povo de Israel. Qual era o dia dessa festa? 14 de Nissan. Características principais dessa festa: um jantar que lembrava Israel como o Senhor agiu na libertação do seu povo. A segunda festa é a festa de Pentecostes. O propósito: dedicar a Deus a colheita. A data: 6 de Sivan. Eu esqueci de separar para vocês as datas referentes, aproximadas para nós no nosso tempo. Depois vou deixar isso como uma tarefinha para você. Depois você procura, você pesquisa isso para você poder ter esse parâmetro para você. Beleza? Não separei também porque eu não vi tanta importância para isso. Tá? E as características dessa festa era: o sacerdote apresentava ao Senhor um molho da colheita do ofertante. Vamos lá. Terceira festa, dia de expiação. O propósito era oferecer sacrifício para receber o perdão que dava vida. A data era 10 de Tisri. Característica principal: uma oferta queimada pelo pecado era oferecida ao Senhor. Depois, a festa dos tabernáculos. Lembrava o povo do tempo da peregrinação no deserto. Essa é a data: 15 a 21 de Tisri. Características principais: morar em cabanas por 7 dias para lembrar o tempo que habitavam em cabanas no deserto. Então essas são as principais festas, 4 festas que a gente separou
para a gente poder saber. Vamos lá, o quarto destaque: levitas versus sacerdotes. Você sabe a diferença entre levitas e sacerdotes? Todo sacerdote é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote. Isso é importante saber. Vamos lá. A tribo de Levi era a única dentre as 12 de Israel consagrada ao Senhor em lugar dos primogênitos que tinham tomado do Egito. Essa tribo, ela tinha seu sustento por meio das ofertas e dízimos oferecidos a Deus por Israel, além de 48 cidades espalhadas pelas tribos. Quanto ao serviço, além dos sacerdotes que eram descendentes de Arão, os levitas eram vigias do templo, mestres, tia Juremar está com a gente, seja bem-vinda, tia, mestres, escribas, músicos, oficiais e juízes. Tá? Então, os levitas eram isso tudo. Tinham todos esses tipos de levita, né? Todos haviam sido separados por Deus para o serviço no tabernáculo e, posteriormente, no templo. Tá? Então, aqui já cai também mais uma coisinha pra gente, né? Hoje em dia, todo mundo, todas as igrejas, o pessoal que toca, os músicos acham que são levitas. Eles acham que levita é só aquele que toca. E não era bem assim. Os levitas faziam tudo que é tipo de serviço ali, né? Desde sacerdotes a vigias do templo, faziam manutenção do templo, mestres, escribas, músicos, oficiais e juízes. Então, isso aí é importante saber. Por isso que a gente fala que hoje em dia seria errado você falar assim, os levitas da igreja. Primeiro que ninguém é judeu ali. Segundo, que ninguém é da tribo de Levi. Né? Então, vamos parar com esse negócio que não tem nada a ver. Beleza? Vamos lá, as curiosidades do livro. A primeira curiosidade que a gente vê é o nome do livro. Em hebraico, significa "e ele chamou". É uma frase que está logo no início. É importante que Deus chama Moisés para fora do arraial e lhe dá instruções essenciais para a vida do povo no deserto e futuramente na terra prometida. Então você vê aqui que dentro desse livro o Senhor ele vai dar, ele chama Moisés e dá as instruções básicas, aquilo que era essencial, aquilo que não podia faltar de forma e maneira alguma para que esse povo pudesse ter uma vida dentro dos parâmetros que Deus tinha estabelecido para esse povo. Ok? Então a gente vê também essa importância para nós. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos dá todas as instruções e os parâmetros necessários para que a gente possa ter uma vida separada para o Senhor, uma vida de santidade. Beleza? Vamos lá. Segunda curiosidade. O livro central do Pentateuco. Como a gente já viu, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, é aquele conjunto de livros que a gente chama de Pentateuco. Né? E Levítico está entre Gênesis e Êxodo, que tratam da ruína e do plano redentor de Deus. E Números e Deuteronômio, que preparam o povo para a conquista. Levítico vai versar sobre adoração e comunhão, a fim de que a redenção seja vista com maior clareza e conquista efetuada dentro da vontade de Deus. Então a gente pode dizer que Levítico seria a transição do primeiro momento para o segundo momento dentro do Pentateuco. Gênesis e Êxodo a gente vai ver a ruína do povo e o plano de Deus para salvar esse povo. Né? Aí chega em Levítico, que prepara esse povo para adoração e comunhão com Deus. E em Deuteronômio, Números e Levítico prepara
esse povo para a conquista da terra prometida. Beleza? Isso aí é algo bem interessante. Vamos lá. A terceira curiosidade, a ênfase do número 7. Né? A gente vai ver sétimo dia, que é o sábado do Senhor. A gente vai ver o sétimo ano, que é o ano sabático. A gente vai ver o ano do jubileu, que é 7 vezes 7, 7 semanas de anos, né? Que dariam 49. E após 49 anos, no ano de número 50, acontecia o ano do jubileu. Né? E Pentecostes, com 7 semanas depois da Páscoa. Depois, no sétimo mês, a festa das trombetas, dos tabernáculos e da expiação. Pentecostes durava 7 dias e a Páscoa durava 7 dias. Né? Povo festeiro, né? Gostava de uma festa, mas tudo dentro de um propósito de Deus, tudo mostrando a perfeição de Deus. Beleza, querido? Aí eu queria te levar a uma reflexão. Eu vou lançar algumas perguntas para você ficar pensando. Tem mais alguém com a gente ali, só que eu não estou conseguindo decifrar. A fotinha está pequena. Vamos lá. Para que servem os sacrifícios? Por que Deus incentivou os sacrifícios no Antigo Testamento? Já pensou nisso? Por que o homem precisa de sacrifícios para ter comunhão com Deus? Como funciona o sacrifício na ótica de Deus? Pense nisso aí, reflita nisso aí, porque a gente já falou disso aí de uma forma bacana. Vamos lá, vamos passar para as doutrinas. A gente vai encontrar aqui 3 doutrinas básicas dentro de Levíticos. A primeira doutrina está em Levíticos 11, de 44 a 45. Deus é santo. Fala a doutrina da santidade de Deus, que não é teórica, ela é prática. O fato de ele ser santo é a razão suficiente para que o seu povo busque santidade. E o apóstolo Pedro, ele vai citar esse versículo ao exortar os crentes na busca da santidade, 1 Pedro 1,16. Tá? Então, o fato de Deus ser santo já é um motivo, uma razão mais que suficiente para que eu e você, servos dele, possamos estar buscando essa vida de santidade. Ok? Segunda doutrina, santidade é imprescindível. No reino de Deus, a santidade não é opção, ela é necessidade. Então, querido, já pense o seguinte: se você é servo do Senhor, você não tem esta opção. Eu não sei se eu vou ser santo. Não é opção, você não tem que escolher. É uma necessidade para você. A santidade é algo necessário. Para ter uma ideia da importância do assunto no livro, você vai encontrar em Levítico a palavra santo aparecendo 389 vezes. Né? Os sacrifícios, a resposta para as perguntas, os sacrifícios foram a maneira oferecida por Deus para que o homem tivesse acesso a ele. A gente vê lá em Gênesis, quando o homem cai, a queda do homem, que é uma ruptura desse relacionamento, uma separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Por quê? Porque o homem rompe aquele elo quando ele escolhe pecar. Né? Então esses sacrifícios foi a maneira que Deus escolheu para que o homem pudesse ter acesso a ele. No Novo Testamento, Cristo ele se apresenta para nós como sacrifício definitivo, né? Que nos livra da condenação do pecado e nos dá a oportunidade de ser santos. Né? O autor hebreu coloca a santidade como um requisito, um dos requisitos para agradar a Deus. Tá? Então, em Cristo,
Quando você tem um encontro com Cristo, aceita Cristo, você não precisa mais fazer aquele sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário por nós, derramou o seu sangue na cruz, né? Então, aquele sacrifício que você precisa fazer, de oferecer algum animal ao Senhor, não se faz mais necessário, né? Porque Cristo foi sacrifício por nós. Beleza? E a terceira doutrina é a morte substitutiva. Levítico mostra como Deus, pela graça, aceita a morte de um substituto como pagamento de dívida. Que era o quê? No Antigo Testamento, a morte de um animal. E no Novo Testamento, a de Cristo, por nós. Beleza? Então essas são as doutrinas. E hoje, o nosso estudo está sendo até bem rápido hoje. Hoje a gente conclui falando o seguinte: o livro de Levítico parece insípido e difícil de ser lido. É bem complexo. Mas se for entendido como um livro que prepara o caminho para compreendermos a necessidade e a eficácia do sacrifício de Cristo, a leitura desse livro vai ser muito agradável, tá? Os tipos de sacrifícios provisórios que se apresenta em Levítico são cumpridos e explicados no Novo Testamento, principalmente em Hebreus. Leia Levítico e Hebreus em paralelo e descubra as verdades maravilhosas para a sua vida. Beleza, querido? Então você vai ver que o livro de Levítico é um livro muito bacana, que vai tratar de um assunto sensacional e fundamental para que a gente possa ter uma vida dentro da vontade do Senhor, que é a santidade. Que eu e você possamos escolher ter essa vida de santidade no Senhor. Ok, queridos? Vamos orar para a gente finalizar por hoje? Pai de amor, nós te agradecemos por esse momento de estudo da sua palavra. E pedimos agora, Senhor, venha de encontro aos nossos corações. Trata conosco, que possamos estar no centro da sua vontade e que possamos buscar ter uma vida separada para ti, uma vida de santidade, Senhor. Cuida de nós, fica conosco, é o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A gente vai terminando por aqui hoje, querido, e a gente deixa o convite para você, para que você possa estar participando conosco hoje do nosso culto da família, o último culto do mês de janeiro, né? Onde a gente vai fazer o fechamento do tema Superando as Barreiras e já se preparando para o mês de fevereiro. E amanhã a gente vai estar começando a nossa 5ª semana de oração, beleza? Então fique conosco e até às 18h30, horário aqui do Mato Grosso, 19h30, horário de Brasília, no nosso culto da família, louvor e adoração a Deus. Fique com Deus e até mais tarde, se assim Deus nos permitir. Forte abraço a todos.